Jair Bolsonaro nomeou Augusto Aras chefe da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Augusto Aras não era da lista tríplice, quer dizer, da lista de 3 escolhidos dentro da categoria dos procuradores, dos membros, na verdade, porque não são só procuradores, do Ministério Público Federal. Ele não era. Mesmo assim, ele foi escolhido lá de baixo, uma figura lá de baixo da carreira, que não tem assim um grande respeito, uma grande admiração por parte dos demais, mas foi esse que Jair Bolsonaro escolheu, mesmo com as ligações dele sendo públicas com a turma do PT. Organizava evento lá junto com a galera do José Dirceu. Pois é, era naquele momento que Jair Bolsonaro precisava de alguém para atuar pela sua blindagem e da sua família, que já era alvo de investigação, e ele percebeu que o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não iria compactuar com essa movimentação pela blindagem. Aí ele botou lá o Augusto Aras. O número 2 do Augusto Aras é o Humberto Jacques. Então, esse é um ponto. É porque depois eu volto para contar a história toda. Outro ponto é a Polícia Federal. Jair Bolsonaro quis trocar o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, quando Sérgio Moro ainda era ministro. Os dois eram contrários a essa troca, fizeram uma pressão. Num primeiro momento conseguiram atrasar essa troca. As investigações sobre a família Bolsonaro avançaram. Um inquérito eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro avançou na superintendência da PF no Rio. Jair Bolsonaro foi ficando cada vez mais apreensivo e quis trocar na base do nem aí, né? Para se alguém se colocasse como obstáculo. Trocou o diretor-geral da PF, Sérgio Moro, anunciou sua saída do governo, mostrando que não havia argumento técnico nenhum. Pelo contrário, o desempenho do Maurício Valeixo era um desempenho positivo, os resultados estavam lá, eram demonstráveis, inclusive. Mas Jair Bolsonaro queria colocar lá o Alexandre Ramagem, amigo da família, que conviveu lá durante os meses entre a eleição, inclusive, e a posse. Tinha foto em Réveillon abraçado com Carlos Bolsonaro. Mas diante das alegações do Sérgio Moro e dos argumentos, na verdade, né? E das fotos, de toda a circunstância que se criou naquele momento, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem. Então Jair Bolsonaro colocou Rolando Souza na Polícia Federal, por meio, claro, do seu então ministro da Justiça e Segurança Pública, que se tornou o André Mendonça, esse que está na manchete do dia aí como indicado do presidente ao Supremo Tribunal Federal. Foi ele que assumiu a vaga do Sérgio Moro no Ministério, porque é o Ministério ao qual a Polícia Federal está, de certa forma, vinculada, embora apenas caiba a esse Ministério garantir a autonomia, a estrutura da Polícia Federal, não interferir em investigações, nem ficar mudando de acordo com o interesse privado do político que está no poder naquele momento. Muito bem, passou-se um tempo, aí Jair Renan Bolsonaro começou a ser alvo de outro inquérito e tal, Jair Bolsonaro foi e quis trocar de novo. Aí puxou o André Mendonça de volta para a Advocacia Geral da União, de onde agora ele pode sair para o Supremo Tribunal Federal, e botou o Anderson Torres como ministro da Justiça e Segurança Pública. Anderson Torres, então, imediatamente trocou o Rolando Souza pelo Paulo Maiorino. E o Paulo Maiorino, a cúpula da PF, comandada por ele, na verdade, removeu 2 delegados que miraram o Ricardo Salles, uma figura de ponta do bolsonarismo, o então ministro do Meio Ambiente. Então houve retaliação quando alguém do bolsonarismo foi alvo de investigação e de operação. Tentaram minar o trabalho da delegada Denise Ribeiro, que estava ali investigando os atos antidemocráticos no inquérito que foi aberto pelo caminho correto, né, com pedido da Procuradoria-Geral da República, acatado pelo Supremo Tribunal Federal. Não conseguiram minar completamente, esse inquérito acabou, o relatório da PF pelo menos avançou, a PGR bolsonarista pediu o arquivamento, o Alexandre de Moraes, relator no Supremo, arquivou, mas abriu uma nova investigação com base no relatório da PF, driblando, de certa forma, a PGR bolsonarista. E isso incomoda o governo, porque blogueiros de crachá e sua trupe continuam sendo alvos de investigação e os mecanismos obscuros ali de financiamento desse pessoal estão apontados no relatório. Aliás, recomendo que leiam a íntegra da decisão do Moraes, que traz ali uma síntese, inclusive, do próprio relatório da PF. Dentro da PF, que eu estou enumerando aqui os casos envolvendo a cúpula bolsonarista da PF, pediram uma coleta de denúncias
sobre fraude em 2018, na eleição que Jair Bolsonaro ganhou, mas que ele insiste que foi fraudado para ele ter uma narrativa aí, para desviar o foco de outras coisas que são mais incômodas para ele e para se preparar para uma eventual derrota nas urnas. Então, para sustentar a bravata bolsonarista, a PF, como um puxadinho, como um anexo do Palácio do Planalto, estava lá disparando mensagens para as figuras de baixa hierarquia para elas coletarem essas denúncias. Então, existe uma cúpula bolsonarista da PF, mas existem, como eu sempre apontei nesse programa, núcleos independentes, delegados independentes, que uma vez que estejam à frente de investigações, e sendo essas investigações pelo menos alvos de alguma vigilância por parte do Supremo Tribunal Federal, ou da sociedade como um todo, pode ser que elas avancem. Aí a gente vem para o caso específico. Então temos PGR e PF, ambas com cúpulas bolsonaristas. A PGR quis deixar só para depois da CPI da Covid fazer qualquer tipo de investigação a respeito da prevaricação suposta, eventual, porque ainda precisa apurar aí todos os elementos, etc., do Jair Bolsonaro. A ministra Rosa Weber, do Supremo, fez uma pressão na PGR dizendo, olha, isso aí não é alegação possível. A PGR é um órgão independente, não é porque está tendo uma investigação parlamentar que a PGR não possa abrir sua própria investigação. Então, ou se defende abertamente o arquivamento, ou se abre, no mínimo, uma apuração preliminar, ou diretamente o próprio inquérito. Porque não há nas atribuições do Ministério Público a figura do espectador dos outros poderes, né? Ela colocou nesses termos, espectador dos outros poderes da República, dos poderes da República. E eu até ironizei o Augusto Aras como espectador geral da República. E aí, o que aconteceu? O seu número 2, o Humberto Jacques, o vice-PGR, abriu esse inquérito, pressionado pela ministra Rosa Weber, para apurar a prevaricação do presidente Jair Bolsonaro. Agora, claro que a PGR abrindo o seu inquérito, a Polícia Federal é usada ali como instrumento de investigação e ela, portanto, abre o inquérito para investigar a suspeita desse crime. Isso vai levar a uma investigação séria e profunda? Bom, é preciso que haja vigilância, monitoramento, para que as coletas de provas sejam realizadas. Há uma desconfiança muito grande de que tem muita gente ali, principalmente na cúpula, na corporação. Eu sei que tem gente boa. E são por essas pessoas que eu falo isso tudo, para que elas possam fazer o seu trabalho honesto, sem interferências externas. Então, se isso vai ser feito, vamos aguardar para ver. Agora, que há uma desconfiança sobre os interesses da PF e a sua atuação num inquérito que possa atingir o presidente da República, porque se já há, quando atinge o bolsonarismo, né, aliados, entorno, família, militância, blogueiros, etc., imagina quando atinge o presidente. Então há uma desconfiança. Mas se isso for levado pelo núcleo independente com holofotes em cima dessa investigação, pode ser que ela avance. Se não avançar, pode ter um contraste com o que pode eventualmente ser descoberto pela própria CPI da Covid, e a CPI da Covid, uma vez que descubra ainda mais elementos, ainda mais provas, pode até constranger aqueles que estejam interessados em blindar o presidente, a ponto de fazer com que a investigação chegue em algum lugar, ou pelo menos que fique visível para a população de que há elementos suficientes para, no mínimo, considerar estranha a atitude do presidente aqui sendo muito generoso. Então, tudo isso são possibilidades, são hipóteses aí do que pode acontecer. O caso específico, só para não perder de vista, é que os irmãos Miranda são uma dupla que tem o servidor que atuava no Ministério da Saúde, concursado, não foi escolhido por esse grupo político para estar lá, o que é bom nesse caso, porque se fosse mais um bolsonarista subserviente, não teria apontado irregularidade nenhuma em contrato. Então, ele viu irregularidade, se sentiu pressionado ali por outras pessoas que estavam querendo agilizar o fechamento de um acordo de aquisição que tinha irregularidade, e elas já estão à mostra, inclusive pelos documentos coletados pela CPI. Esse servidor falou com o irmão dele, que é deputado federal. Então, o servidor é o Luiz Ricardo Miranda, o deputado federal Luiz Miranda. Eles acharam por bem levar o caso ao presidente. Por quê? A partir do momento que você tem pressão
e irregularidade dentro de uma pasta, todo mundo na pasta se torna suspeito para as pessoas que testemunharam isso. Aí ele leva para uma autoridade de fora da pasta, como está previsto em lei, que eu já li nesse programa. Fiz até aquela analogia outro dia com o filme A Negociação, em que o sujeito que está sendo incriminado por um departamento de polícia, ele chama um negociador de outro departamento, porque ele suspeita de todo mundo no departamento dele. Samuel L. Jackson chama o Kevin Spacey, né? Os personagens, evidentemente, mas esses são os nomes dos atores. Então Jair Bolsonaro foi alertado pelos irmãos Miranda a respeito das irregularidades no contrato de aquisição da Covaxin. O que Jair Bolsonaro fez? Disse, de acordo com o relato dos irmãos Miranda, que ia falar com o DG, o diretor-geral da Polícia Federal. E olha que é um DG colocado lá pelo bolsonarismo. Mesmo assim, ele não foi falar. De acordo com os relatos do próprio governo, ele avisou, e aí não se sabe ainda se é uma alegação para tentar minimizar o dano, ou se ele de fato avisou. Mas supondo que tenha avisado, ele avisou os membros da pasta que eram, na perspectiva dos irmãos Miranda, suspeitos. E aí começou a haver um joga para cá, joga para lá, muda isso, muda aquilo e tal, que a CPI está analisando dia após dia por meio do interrogatório de testemunhas, os depoentes. Agora, o que Jair Bolsonaro disse nesse fim de semana? Aspas, eu não respondo sobre reunião. Eu tenho reunião com 100 pessoas por mês, os assuntos mais variados possíveis. Eu não posso simplesmente chegar qualquer coisa para mim e ter que tomar providência imediatamente, tá certo? Tomei providência nesse caso. Fecho aspas. Então, vamos para a primeira parte. Ele disse que não tem como tomar providência imediatamente. Quer dizer, o presidente da República, o que ele está dizendo é que ele tem mais o que fazer do que tomar providência diante de casos de irregularidade, por exemplo, porque é o exemplo do que se trata, de aquisição de vacina com irregularidade durante uma crise sanitária, que é a pandemia da Covid-19, que matou mais de 500 mil brasileiros. Sendo que esse presidente, ele tem tempo para andar a cavalo, andar de jet ski, fazer passeio de moto, a motociata, para jogar bola com transmissão da TV Brasil que ele prometeu extinguir, para tirar férias, torrando dinheiro público, são milhões de reais em férias e carnaval, para fazer live toda semana. Ele tem tempo para acenar para os motoristas do lado da Polícia Rodoviária Federal. Para tudo isso, Jair Bolsonaro tem tempo. Agora, veja bem, não posso. Eu recebo muita coisa, recebo muita mensagem, entendeu? Daqui a pouco vai dizer, o meu zap é cheio. Não tem como tomar providência. Quer dizer, ele se exime completamente do papel de governar e sempre bota a culpa nos outros, como se os outros estivessem impedindo que Jair Bolsonaro governasse. Então ele foi alertado sobre algo muito grave e ele não avisou a Polícia Federal, porque não há abertura de inquérito. Está havendo abertura de inquérito sobre a possível prevaricação do presidente. E houve a informação já divulgada na imprensa de que a PF não tinha inquérito aberto a partir de um relato do presidente sobre irregularidades que lhes foram exibidas. Então, o presidente falou também, tomei providência nesse caso. Quer dizer, ele fala uma coisa, que não tem como tomar providência e tal, e depois ele dá uma ligeira recuada. Não, até tomei nesse caso. Só que não foi avisar a Polícia Federal, um órgão em tese, que na verdade a cúpula não é, mas em tese um órgão independente em relação pelo menos ao Ministério da Saúde, para poder investigar os suspeitos e apurar exatamente o que estava acontecendo. Não, o que se relata é que a providência do Jair Bolsonaro, entre aspas, aí improvidência, foi alertar aquela pasta dentro da qual os irmãos Miranda julgaram tudo muito suspeito. Então, esse é o quadro completo a respeito da abertura desse inquérito por parte da Polícia Federal. Vamos permanecer vigilantes aqui para ver qual será o caminho a ser tomado ao longo desse processo e nunca perder de vista que, embora a avacalhação e a bagunça já estejam provadas dentro do Ministério da Saúde, é preciso avançar ali na materialidade de cada item específico, da responsabilização individual desses personagens do governo, etc. Mas, repito, não se pode perder de vista tudo que a CPI da Covid-19 já provou a respeito do boicote do governo
em relação à compra de vacinas quando elas foram ofertadas ainda em agosto de 2020, em outubro de 2020, as dezenas de milhões por uma adoção de uma política de imunidade de rebanho. E, aliás, tem aí as páginas, os vídeos, o perfil de Mentindo Bolsonaro, trazendo à tona todas as alegações dele ao longo de 2020 que apontam nessa direção. O documento que mostrou que o Ministério da Saúde só pediu o mínimo no contrato da COVAX Facility de vacinas, 10%, podia chegar até 50%, porque só queria imunizar, se tanto, os grupos de maior risco na população brasileira, o resto achava que tinha que se infectar. As declarações de Jair Bolsonaro são 70% vai se infectar mesmo. Quando chegar a 70%, aí a gente vai ter essa imunidade de rebanho. Então tudo isso já está fartamente documentado pela CPI. Agora está se apurando se houve corrupção no Ministério da Saúde, em que grau isso aconteceu e, claro, diante daqueles indícios, a eventual prevaricação do presidente. Vamos aguardar os desdobramentos do caso.